Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto, da Igreja Unida do Jardim Ângela. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica, para a sala de adultos, né? Ainda com o tema o Sermão do Monte. Aliás, essa é a última aula dessa sequência de aulas que estamos falando sobre o Sermão do Monte, eu e os demais professores. Eu espero que você tenha acompanhado desde o início. Com certeza você foi abençoado por isso. Na primeira aula a gente falou das dificuldades que nós, como seres humanos, temos de conseguir absorver e aplicar esses princípios. São princípios de vida, né? Isso não nos dá o direito de falar, é difícil, então não é necessário, Deus vai compreender. Não, Deus vai compreender se eu me esforçar para tentar aplicar esses princípios na minha vida e eu não conseguir. É uma outra história. Deus estará vendo o meu esforço, a minha dedicação, porque Deus é um Deus de bom senso, né? Agora, se eu simplesmente rotular, olha, isso é difícil, né? Aí eu vou ter uma conversa com Deus sobre isso. Os judeus, os eruditos judeus, os rabinos, eles não contestaram os ensinos do Senhor Jesus com relação ao Sermão do Monte. Eles somente achavam eles impraticáveis, tá? Eles tentaram colocar obstáculos. Mas nós aprendemos na primeira aula que é possível, sim, aplicarmos, embora a dificuldade, porque envolve renúncia, envolve esforço, envolve dedicação e envolve o momento que nós estamos espiritualmente. Tem momentos na nossa vida que a gente está propenso a ser mais obediente. Tem momentos que a gente não está propenso. A gente não é como diz a palavra de Deus, uma luz que não há sombra de variação. Deus, sim, é uma luz que não tem sombra de variação. Se nós olharmos para uma lâmpada, pode ser que em algum momento ela dê uma oscilada, tá? Mas Deus é uma luz que não há variação. Mas a nossa luz, ela nem sempre está brilhando, refletindo a luz de Cristo como deveria. Tem dias que nós não estamos tão bem. Tem dias que estamos com a fé de Abraão. Tem dias que nós estamos falando, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda na minha incredulidade, como está na passagem lá em Marcos, né? Nós hoje estaremos falando a respeito da parábola que fecha o Sermão do Monte. O Senhor Jesus, ele termina toda a parábola, todo o seu sermão, onde ele fala parábolas, e ele termina com uma parábola, para que a gente possa compreender. É a parábola dos dois alicerces. Nós vamos ver aqui. Ela encontra-se em Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 27. Diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Na realidade, a gente lê um pouco mais,
A parte dos dois alicerces, ela começa no versículo 24, tá? Mas é importante a gente entender que a passagem anterior, ela está associada com a passagem que nós lemos dos dois alicerces. Nós temos, nesse capítulo 7, 3 passagens que falam sobre os falsos, né? Onde fala a respeito do falso profeta, onde fala a respeito dos falsos mestres, né? Ou quem entraria no reino de Deus, e os falsos ouvintes. Tá? Do versículo de 15 até o 26, nós vamos falar a respeito dos falsos profetas. Tá? Não que a Bíblia seja contra o dom de profecia, o uso da profecia, a palavra profética na casa de Deus, tá? A Bíblia é contra o falso profeta, ela nos adverte contra ele, ok? Como nós somos uma igreja, nós somos um povo que acatamos os ensinos do Senhor Jesus, cremos na palavra de Deus, como profecias, cremos nas profecias bíblicas, nós estamos suscetíveis a alguém que venha com uma carcaça, uma veste de profeta, e a gente acabar aceitando aquilo que ele fala, aquilo que ele nos ensina, tá ok? É o ministério da profecia, né? Mas a Bíblia manda nós nos acautelarmos contra os falsos, ou seja, não seja ingênuo com relação aos falsos profetas. Ela também fala, onde nós lemos no versículo 21, sobre os falsos mestres, que diz, onde poderíamos chamar de os falsos mestres, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra lá no reino de Deus. Então, se você vê o contexto aqui, nós temos aqui alguém que é um mestre. Olha, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, são mestres, ok? Que trabalharam pela obra de Deus. Então a Bíblia fala a respeito daqueles que são mestres também. São mestres, são os obreiros da casa de Deus. Então nós temos os falsos mestres, os falsos profetas, e a gente chega no tema, o tema de hoje, que é a partir do versículo 24, onde fala dos dois alicerces, que nós vamos falar a respeito dos falsos ouvintes. O falso ouvinte, por quê? Porque ele ouve a palavra de Deus, né? Nós citamos 2 situações, onde é o falso profeta, o falso mestre, tá ok? E o falso ouvinte. O falso ouvinte, ele acaba se enganando, ele engana a si mesmo, né? Porque a sua vida é somente de ouvir, ele não é um praticante. Nós corremos um risco de termos uma vida de somente ouvintes. É mais fácil a gente ver o defeito do falso profeta, ver o defeito do falso mestre, ok? Porque a gente está, muitas vezes, numa condição de estar assentado e aprendendo os ensinamentos. Agora, não adianta nada eu aprender e eu não colocar em prática, ok? O Senhor Jesus, ele chama um de prudente e o outro de insensato. Tá? Poderemos até chamar de prudente e imprudente, ou insensato e sensato, né? Ou sensato e insensato. Então, a gente aprende que no Evangelho há uma questão de sensatez. Nós falamos aqui que Deus é um Deus de bom senso. Nós temos que ter o bom senso. Não podemos nos enganar a nós mesmos. Tá? O Senhor Jesus, ele coloca na sua parábola, ela faz um paralelo entre 2 construtores. 2 construtores. O primeiro construtor, o que ele fez? Foi chamado de prudente, o sensato. Ele construiu sobre a rocha. E o segundo, o que ele fez? O chamado insensato ou imprudente, ele construiu sobre a areia. Então, ele já começou errando na sua escolha.
ele escolheu errado. Ele não falou só de boca, Senhor, Senhor, né? Como nós demos há pouco. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ok? Aliás, essa passagem termina dizendo que apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ok? Simplesmente falar, ter nome de Deus na boca, pronunciar Deus para tudo que a gente faz. Eu vou pronunciar Deus em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, não quer dizer que Deus está no negócio. Ok? Deus estará no negócio quando ele for o alicerce. Ok? Quando ele for a rocha sobre a qual a casa foi construída. Não basta falar, não basta propaganda, não basta cantar, não basta falar, não basta gravar vídeos. Tá? É necessário ter uma obediência. E a obediência, ela está entre você e Deus. É no campo da intimidade com Deus. Ok? Então, é falar e fazer. É falar e fazer. Ok? Digo muito mais fazer do que falar às vezes. Né? Ok? Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E o que diz, olha que interessante, vamos repetir. Olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele precede a palavra dos dois alicerces, falando sobre aquele que faz a vontade. Diz assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a gente entende o seguinte, o primeiro construtor, ele construiu sob a rocha, ele construiu sob a vontade de Deus. Okay? E o segundo, ele construiu a sua rocha sobre aquilo que não é vontade de Deus. Se não é a vontade de Deus, aquilo que não é de Deus é do diabo. Aquilo que não é equidade é iniquidade. Aquilo que não é santo é impuro. Sua casa enfrentou rios. Olha o que aconteceu com o construtor da primeira casa. Sua casa enfrentou rios, chuva e ventos. E o que aconteceu com a da segunda casa? Sua casa enfrentou rios, chuvas e ventos também. Ambos sofreram o mesmo impacto, ok? Interessante que se você olhar para as duas casas, elas foram edificadas. Quem olha fala, é uma casa, ok? Olha uma casa. Só que um errou, um acertou no alicerce, o outro errou no fundamento, no alicerce. É uma casa, ok? E ela, você pode até habitar nela por um período, sem problema nenhum, ok? Então, tanto a primeira casa como a segunda casa, dava para dormir, dava para ter uma vida nela, normal, ok? Agora, o problema aconteceu quando vieram, a casa enfrentou chuvas e ventos, né? E rios, ambas, aquela chuva torrencial, típica da região, né? Onde o Senhor Jesus, ele pronuncia a sua parábola. E o que aconteceu com a primeira casa? Sua casa resistiu às variações climáticas, resistiu, suportou. Né? E a segunda, não resistiu às variações climáticas, às intempéries, ok? E a primeira permaneceu de pé, a segunda ruiu. Literalmente a casa caiu. A gente começa com uma escolha errada, ok? Não foi por falta de conselhos, não foi por falta de orientação. Tá? O Senhor Jesus, ele finaliza o Sermão do Monte com essa parábola, ou seja, olha, tudo que eu falei aqui, ó, tudo que eu disse aqui, ó, tudo que eu expliquei para vocês, ok? Ela é um fundamento. Então, escolha edificar a sua casa, as suas obras, a sua vida em cima desses fundamentos, que é o fundamento do Sermão do Monte. É um alicerce, ok? Porque se você construir a tua casa em cima desses alimentos, em cima desses fundamentos, ok? Que ninguém disse que é fácil cumprir, virão as dificuldades, virão os intempéries da vida, e você vai ter mais força para suportar.
Ninguém está dizendo que não vai sofrer o impacto da chuva, não vai sofrer o impacto do vento, não vai sofrer o impacto da força dos eventos climáticos. A diferença está em suportar, ok? Suportar. Olha que interessante. Tem crente que não quer suportar, tem crente que não gosta de passar por luta, mas escuta, passa por luta quem está nessa vida. Quem está nessa vida. Agora, Deus quer nos dar as condições para suportarmos as intempéries. A Bíblia fala, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Opa, há dia da angústia, há dia de dificuldade. Então, se nesse dia eu me mostrar frouxo, né, se te mostrares frouxo no dia da angústia, ou seja, se no dia da angústia eu me mostrar frouxo, pode ser um indício que eu não estou fazendo a casa, edificando a casa de forma correta sobre o fundamento que é Cristo. Eu posso estar em princípios humanos. Tem gente aí que quer, aceitar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo quer ler o horóscopo. Tem gente que quer fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo quer fazer a sua vontade. É uma dificuldade, né? Nós tivemos várias parábolas, né? A parábola dos dois caminhos, ok? Quanto que nós aprendemos com o Sermão do Monte? Tá? Então são princípios para a nossa vida que vão nortear as nossas decisões, ok? Para que eu possa suportar. O Senhor Jesus, ele fala, sofre as aflições. Puxa vida, né? Paulo fala para Timóteo, sofre as aflições. O Senhor Jesus falou que aqueles que querem servir ao Senhor piamente padecerão perseguições. Então é uma casa que vai ser perseguida, é uma casa que vai ser pichada, é uma casa que vai ser atacada, vão jogar pedra nela, vão tentar quebrar vidraça, vão tentar fazer de tudo, né? É uma casa. Tá? Então vai sofrer confrontos, ok? Então a gente precisa entender. O fato de eu edificar uma casa firme não quer dizer que eu não terei problemas, terei intempéries. Né? Aliás, olha que interessante, a gente vê a nossa força, né, no momento da intempérie. Por quê? Se a gente não tiver força, ela vai cair. É nesse dia que a casa pode cair. Se a casa cair, a gente vai ver que o problema está no alicerce. Não está se questionando nem o material que foi colocado. Não está se discutindo aqui, nesse momento aqui, o material que foi colocado. Tá? A Bíblia fala, cada um olha quando edificar, a forma que edifica. Aí estamos falando do galardão. Tá? A forma como você edifica, o quão bela vai ser essa casa, aí é para efeitos de galardão. Se você faz uma casa, o fundamento é na obediência a Cristo, você faz uma casa onde ela o alicerce é Cristo, mas você faz com materiais que não suportam as provações. A gente vai falar um pouco mais sobre a forma como com os materiais usados na construção a título de curiosidade. Mas para a gente não fugir o tema, né, o que o Senhor Jesus ele finaliza a sua parábola, né? Uma casa resistiu às condições climáticas porque foi feita sobre a obediência a Cristo. E a outra que ruiu foi feita sobre a desobediência a Cristo, sobre a areia, ok? Olha como o Senhor Jesus ele é um mestre, né? Como ele usa de todos os recursos possíveis para nós podermos compreender a sua vontade, né? Os dois caminhos, o servo bom, o servo mau, como ele usa explicações, o juiz iníquo, como ele pega as situações da vida, né? O camelo passando pelo fundo da agulha. Puxa, o Senhor ele é rico em parábolas para que nós possamos compreender. E ele resume
todo o Sermão do Monte. Pega tudo aqui, ó. Todo o Sermão do Monte aqui, ó. Isso aqui é um alicerce para a tua vida. Tá? Ter uma vida alicerçada na fé. Olha, o que é uma vida edificada? Edificados sobre um princípio que é o Sermão do Monte, que norteia toda a palavra de Deus, tá? O Senhor Jesus, olha que interessante, ele chama de sensato, ok? O que é o homem prudente, tá? O homem prudente é aquele homem de comportamento equilibrado, alguém que sabe exatamente o que está fazendo, pois se reflete antes de agir. Tem gente que deu na cabeça, deu na louca, vai e faz. Deu na louca, vai e faz, tá? Um homem prudente, ele é moderado, ele é cauteloso, ele tem cautela, né? A dona de casa que vai escolher alimentos para fazer a sua refeição e olha a qualidade dos seus alimentos. Isso é ter cautela, né? Ser incauto é não ter cautela. Os incautos vão fazendo de qualquer jeito, né? Princípios, né? São princípios. O homem cauteloso, ele vai verificar o material que ele vai usar, ele vai verificar o pedreiro prudente, né? O construtor prudente. Quantas obras a gente vê que trinca, que racha, tá? Porque o fundamento não suportou. Quantos prédios enormes que a gente vê, enormes, né? E não vê uma trinquinha sequer. Você fala, puxa, como é que pode um negócio desse tamanho aqui? Por quê? Porque tem uma estrutura. E o que está por baixo? O que está por baixo não se vê, que é o alicerce, que é o fundamento. Não se vê o alicerce, ok? Mas o que é aparente é que a casa vai mostrar a força do alicerce. Uma casa que não trinca, ela mostra que a sua fundação foi muito bem feita, ok? Uma casa que trinca demonstra problemas estruturais, tá? A gente pode fazer um meio termo aí, tá? Muitas vezes a vida do cristão não está muito boa. Ele até tenta, mas olha, é um pé no mundo e um pé na igreja. É difícil, é aquele evangelho misturado, tá? A gente está vivendo uma época de evangelho misturado. Ele quer gozar do mundo, quer gozar da igreja, e aí aparecem trincas na parede, aparecem rachaduras, aí de repente descolam um reboco da parede, porque a casa está se movimentando, né? Eu moro de frente de uma rua aqui que passa caminhão às vezes e a gente sente a casa trepidar. A casa trepida, não é fácil, não. Caminhões, né? Mas a casa não caiu, graças a Deus, né? Assim é também no Evangelho. Às vezes passam situações, passa um caminhão do lado, né? Mas a casa não cede, a casa não trinca. Isso é vitória para a tua vida espiritual. Você vai passar situações que o caminhão vai passar e vai chacoalhar a tua obra, a tua casa, mas você vai estar firmado, você vai ter resistência para você suportar, né? Aliás, uma obra, né? Se a gente começar a olhar as obras, a gente vê grandes edifícios e os arquitetos podem explicar isso melhor. Tem casa que se você tem que fazer um tipo de uma fenda nela, proposital, grandes obras, se não tiver aquela fenda, ela não vai suportar dilatação e aí ela cai, né? Então, há toda uma forma de construir também. Mas o assunto aqui é alicerce, fundação, tá? Então, o homem sábio, ele constrói, ele reflete antes de agir, tá? Ele é moderado, cauteloso, e ele é considerado sábio, porque constrói a vida sob fundamentos firmes. Olha, aquele irmão é sábio, hein? Ele é sábio por aquilo que ele fala ou pela vida que ele é? Opa! Papagaio fala muito, tá? Hoje em dia a gente vê qualquer um entrar na internet aí, baixa um estudo e sai falando, né? Mas viver o estudo é mais difícil. Baixa-se uma mensagem na internet e sai pregando. Repetir
né? Eu já tive pessoas que reproduziram mensagens até minhas, assim, sabe? Pessoas que não têm vida com Deus, que reproduziram mensagens minhas quase que decoradas, né? Então, reproduziram uma mensagem, falaram uma mensagem, nem sempre que ele indica que a vida da pessoa está bem. Às vezes é uma boca falando, é uma boca pronunciando, ok? Agora, a gente não consegue ver o alicerce, mas a gente consegue lá na frente ver as fissuras na parede, a parede trincando, a parede quebrando, a casa caindo, né? Que o Senhor nos dê graça para edificarmos sobre a rocha, né? Nós estamos aqui falando aqui em hipótese, não estamos citando nome de pessoas, ministérios, igrejas, estamos usando situações que a gente vê o dia a dia, para exemplo nosso. Eu tinha um gerente que falava assim, né? Que a gente pode aprender eu repito isso há muitos anos, há mais de 20 anos eu falo sobre isso, a gente pode aprender com os erros dos outros, com os meus erros ou com o conselho. Então, que a gente possa aprender. A palavra combater aqui, ela indica o que? Cair sobre, ir contra, né? Combater a casa. Tá? O homem que construiu a casa sobre areia, ele foi chamado de insensato. O que é um homem insensato? É um homem que falta senso, falta razão, é um demente, é um que não tem bom senso, é não ter bom senso. Tá? A casa não resistiu, porque ela foi frágil, devido à fragilidade do seu fundamento. O homem insensato representa os que desobedecem aos ensinos do Senhor Jesus. A imprudência desse homem não consiste em deixar de ouvir as palavras do Mestre. Até ouve, mas em ouvi-las e se preocupar em praticá-las. Que haja um esforço da nossa parte em poder praticar a palavra de Deus, né? Aí a gente pega e fala assim, então é um mérito? Não, não é um mérito. Entenda bem. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Então, deixemos que o Mestre edifique a nossa vida. De que forma? Como é que eu edifico a minha casa? Através dos princípios. Então, eu já tenho o fundamento. Eu deixo o Senhor guiar a minha vida. E quando eu deixo Ele guiar a minha vida, Ele vai me levar para cima do fundamento. Quando eu deixo, aleluia, o Senhor guiar a minha vida, quando eu entrego a minha vida sob o Senhor, né? Aí sim, aí o Senhor, eu entrego a minha vida para Ele, o que Ele vai fazer? Ele vai me levar sobre os seus fundamentos. Mas se eu não entrego a minha vida a Ele, eu escolho outro caminho, o outro caminho vai me levar para outros fundamentos que não são a obediência. Então, o Senhor, se Ele me conduz, se Ele é meu guia, Ele é meu mestre, ok? Ele estará edificando, tá? Ele estará edificando esta obra. É importante a gente ter em mente o seguinte, tá? A Bíblia fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Haverá um dia mau. E é nesse dia que a gente vai tomar conhecimento onde está a nossa casa. É a nossa prova. Senhor, como é que eu estou diante de Ti? É a prova. É a prova, as provações provam para nós, não provam para Deus. As provações vêm para provar para nós o que nós estamos fazendo. Se a nossa vida balança, opa, tem alguma coisa errada com a estrutura, ok? Eu queria ler aqui, uma coisa interessante. 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo fala assim, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto. Paulo fala, eu como um sábio arquiteto, eu coloquei o fundamento. Colocou o fundamento que é Cristo na vida de alguém. Ok? Ele aqui não é um falso profeta.
tá ok? Ele é o bom profeta. Então ele colocou o fundamento na vida de alguém. E outro edifica sobre ele, alguém que diz Senhor, Senhor, mas é o mestre e está edificando a vida do outro. Então, quem está preocupado com o crescimento espiritual do outro. Então, ele vai edificar o outro. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Muitos participam desse edifício que é a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual. Não, né? A gente tem pastores, tem obreiros, tem irmãos, tem conselheiros, né? E a gente vai com isso. São canais de Deus que nós vamos, quando nós entregamos na mão de Deus a nossa vida, nós pedimos que venham sobre nós canais de Deus para poderem ajudar nessa edificação. Olha que coisa interessante. Agora o cristão como uma grande obra, né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Este é o fundamento, tá? Que é Jesus Cristo. E quando a gente fala o fundamento dos apóstolos, estamos falando que aquilo que eles receberam do Senhor Jesus. Se alguém sobre esse edifício formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha e a obra de cada um se manifestará na verdade, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então veja bem, uma coisa é onde você vai construir, tá ok? Aí, se você construir no fundamento que é Cristo, você tem garantido algo chamado salvação, tá ok? Em primeiro lugar, se você constrói, a paz do Senhor, amados, eu precisei fazer uma inclusão, uma inserção na aula de hoje, porque a parte final da nossa aula apresentou um problema de áudio e de última hora me avisaram e eu estou repondo isso. Essa parte final, são poucos minutos, 1 ou 2 minutos, que era o encerramento, tá? Então a gente vinha finalizando a aula dizendo o seguinte: uma coisa é onde você constrói a tua casa, e outra coisa é como você constrói a tua casa, tá? Onde você constrói a tua casa espiritual é sobre o fundamento que é Cristo. Então, são os princípios da obediência. Você constrói debaixo da obediência, você obedece à fé, obedece o chamado, você obedece os princípios do Sermão do Monte, que ele é um resumo de toda a palavra de Deus, né? E aí o que acontece? Você edifica sobre esse fundamento, e isso te dá a garantia da salvação. Agora, quando Paulo fala, olha, cada um constrói com madeira, feno, ouro, prata, a obra de cada um será provada pelo fogo. Então, o material utilizado para construir a casa, e se ele passar pela prova, por uma prova de Deus, pela avaliação de Deus, o que acontece? E ele permanecer, é porque a obra foi legitimada. Então eu posso sim ter uma vida espiritual, um trabalho na obra de Deus que não foi legitimado, que não agradou a Deus, tá? Foi feito para ser visto pelos homens, foi feito com um interesse pessoal maior do que querer agradar a Deus. Então ele vai ser queimado. No entanto, Paulo diz que o tal será salvo. Então, as obras que eu faço, elas não garantem a minha salvação. Elas me garantem um galardão. Agora, onde eu construo a minha casa, sim, esta me garante a salvação. Se eu tiver todos os princípios bíblicos, ok? Eu estou seguindo os princípios do Sermão do Monte, que é o alicerce, que é Cristo, que é o fundamento, que é a obediência a Ele, eu terei a salvação. Agora, a forma como o material utilizado, quer dizer, os objetivos, as motivações que me levam a construir uma obra, isso é o galardão, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.